batalha espiritual. Afinal, como começa? Por que isso acontece constantemente na vida de tantos cristãos? Vamos lá. A batalha espiritual, ela começa através de legalidades que nós damos. Pecados não confessados, traumas do passado, não liberar o perdão, rancor, mágoa, ira, ódio. Isso abre um portal no mundo espiritual, fazendo com que o inimigo tenha acesso direto à sua vida. E é aí onde ele começa a te retalhar, e o principal foco dele é a sua mente. Seu corpo. Já reparou que quando nós estamos passando por uma batalha espiritual, o cansaço que nós sentimos, o quanto a nossa mente nos sabota, nós não paramos de pensar pensamentos negativos o tempo inteiro. E um dos principais, Deus não me ouve. Deus não escuta a minha oração. E infelizmente o inimigo acaba nos setando tanto que um momento ou outro acabamos murmurando, blasfemando contra o Senhor. Lá em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Como combater? Hoje eu quero trazer para vocês algo que eu fiz, que deu certo para mim, que foi ensinado, passado para mim, e eu não sou a primeira. Muitos cristãos já fizeram isso, e deu certo com eles, e eu tenho certeza que vai dar certo com você. O que eu trago hoje não é nada inventado, mas sim relatos bíblicos que vai fazer você mudar a sua perspectiva, a sua opinião, mudar a sua visão e o principal, ser liberto. Vamos lá? Como combater? O que eu devo fazer para fechar essas brechas? Primeiro, para nós fecharmos essas brechas, nós precisamos renunciar. Vanessa, mas a renúncia é tão difícil, porque muitas das coisas eu ainda estou apegado. Sim, é normal, porque nós acostumamos com o pecado, nós tocamos no pecado, nós vemos o pecado e isso faz parte da nossa rotina. Então, para que nós viemos nos desapegar, realmente é muito difícil. Por isso que a palavra é renúncia. Satanás teme o cristão que faz renúncia e o Senhor se alegra do cristão que faz renúncia. Então, vamos lá. Algumas renúncias para vocês entenderem. Nós vamos renunciar dessa forma. Senhor, eu renuncio toda a obra de feitiçaria. Vanessa, mas na minha casa não tem nenhum feiticeiro. Sabe aquela simpatia que nossas avós, nossas mães faziam no passado? Infelizmente, isso é uma feitiçaria. Então nós precisamos renunciar. Eu também renunciei porque na minha casa era o que mais fazia. Era simpatia. Então você vai entrar na presença do Senhor, você vai orar dessa forma. Pai, entrando na tua presença celestial nesse momento, eu venho através da minha vida, acreditando que o Senhor Jesus é o meu único Salvador. E a partir de hoje eu quero uma nova vida, eu quero uma transformação. Senhor, eu renuncio toda obra de feitiçaria, eu renuncio toda imoralidade, todas as palavras contrárias, todas as pragas rogadas, todo espírito de abuso, todo rancor, toda maldição hereditária, todo espírito hereditário que veio lá do meu passado. A palavra de Deus diz que a maldição hereditária, ela vai até 4 gerações. Só para vocês terem uma noção. Então, Pai, quebra toda a legalidade que foi aberta, eu renuncio toda a legalidade que foi aberta, eu renuncio todo orgulho, lava as minhas memórias, Pai, lava os traumas do passado, lava as minhas memórias que trazem rancor, ódio, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu renuncio todo espírito de vício, divisão e ódio. Pai, eu renuncio todo mal, toda inveja, toda discórdia e confusão. Eu renuncio toda força negativa, eu renuncio toda opressão espiritual, eu renuncio toda pornografia, eu renuncio toda brecha aberta, eu renuncio toda incredulidade. Isso é engraçado falar, né? Mas muitas pessoas veem que eu falando com vocês, mas não acreditam que isso é capaz de se realizar na vida dela. Então vamos renunciar em nome de Jesus. Eu renuncio todo espírito do medo, eu renuncio todo cativeiro mental e físico. Depois que você passa por esse processo de renúncia, você vai ler lá o Salmo 51, Salmo 35, Salmo 91. Salmo 51 e 35 é como se você estivesse pedindo perdão ao Senhor, perdão pelos seus pecados, e pedindo para que o Senhor venha interceder por você. Salmo 91, Salmo de guerra, tá? Então é importantíssimo nós lermos isso aí. Depois que você passar por esse processo de renúncia, que você pedir perdão ao Senhor, você vai pedir ao Senhor para renovar suas armaduras, porque o inimigo vai ficar furioso. E nesse momento que ele vai ficar furioso, o Senhor já foi lá e já revestiu você com as armaduras dele. Lá em Efésios 6:13 fala sobre nós revestirmos das armaduras do Senhor. O que é? É um novo capacete, um novo escudo, uma nova espada, um novo cinturão, uma nova couraça e novas botas do Evangelho. Você vai orar dessa forma, pedindo para que o Senhor te revista das armaduras dele, para que o inimigo não te ache, não te toque, nem você, nem toda a sua família. Lembrando que, quando você for orar, você vai orar como filha, filho de Deus, e não como escravo. Você vai orar nas regiões celestiais. Lá em 2 Coríntios 2:12, o apóstolo Paulo relata a sua visão que ele teve quando ele foi arrebatado em espírito. Ele explicou sobre 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. O primeiro é esse que nós vimos aqui, na terra e nuvens. O segundo céu é a região celestial. É aonde ali acontecem as batalhas. É aonde ali os demônios ficam. Para aqueles que não sabem, demônios não estão lá no inferno, tá? O inferno está fechado. Eles estão presos ali naquela região celestial. Quando eles foram expulsos do céu, eles ficaram lá nesse segundo céu. E o terceiro céu é aonde estão os tronos. Quando acontece a batalha, eu vou te dar um exemplo aqui de Daniel. Daniel, ele orou 21 dias. Desde o primeiro dia, Deus ouviu a sua oração e enviou Gabriel. Gabriel é o anjo que traz o recado, né?
que traz boas novas. Só que Gabriel não é um anjo de luta. Então ele ficou preso ali com o inimigo na região celestial. Isso está na palavra de Deus, tá? Se você quiser dar uma olhada lá. Ele ficou preso ali na região celestial. E aí o Senhor enviou Miguel, que é um anjo de patente alta, glória a Deus. E aí sim ele conseguiu derrotar o inimigo e trouxe as boas novas a Daniel. Então quando você for orar, você vai orar de cabeça erguida, com autoridade, com ousadia. Como filho, filha, recupere a sua identidade de filha, filho do Senhor. Não permita que o inimigo cegue os seus olhos, que faça você achar que você é um coitado, ninguém me quer, ninguém me ama, o Senhor não me escuta. Não, você tem um pai que te olha, um pai que cuida de você, e o inimigo ele não quer que você saiba disso, porque ele sabe que a partir do momento que você recupera a sua identidade de filho, filha de Deus, você fica forte em Cristo, e aí o inimigo não tem mais o poder e a autoridade para manifestar na sua vida. Aleluia, aleluia, toma posse dessa palavra, glória. A palavra do Senhor, lá em Salmo 68:17, diz assim, que os carros de Deus são incontáveis. Vocês têm noção o que é isso? Que vocês têm um exército, nós temos um exército a nosso favor, mas nós não sabemos orar, nós não sabemos interceder pela nossa casa, e aí o inimigo aproveita desse momento que nós estamos vendados, mas Deus me trouxe aqui hoje para tirar as escamas dos seus olhos com essa palavra bíblica maravilhosa, com esse estudo lindo que está tudo aqui, gente. Se nós tivéssemos o hábito em ler mais a palavra do Senhor, muitos cristãos não estavam passando por tanta batalha, por tanta prova, por tanta luta, porque iria saber lutar, guerrear. Vamos lá, você vai orar assim: anjos do Senhor que estão ao meu serviço, guarda minha casa em nome do Senhor Jesus. Carruagens de fogo estejam em volta da minha casa, dentro da minha casa. Cavaleiros com a espada desembainhada estejam nas portas, nas janelas da minha casa. Que a minha casa esteja banhada, remida pelo sangue de Jesus. Que as portas e as janelas da minha casa estejam banhadas, remida pelo sangue de Jesus. O inimigo não tem autoridade sobre dentro da minha casa. O inimigo não tem autoridade sobre a vida dos meus filhos, do meu marido, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha vida financeira, sobre a nossa saúde. O inimigo não tem autoridade. Se ele pensar em passar na porta da minha casa, ele será queimado pelo fogo do Espírito Santo. Anjos do Senhor que estão ao meu serviço, cavaleiros pretos, venha na minha casa e tira todo espírito de confusão. Gente, eu tô me arrupiando inteira. Olha meu braço, eu não sei se dá pra vocês verem. Anjos do Senhor que estão ao meu serviço, cavaleiros pretos, venha em minha casa em nome do Senhor Jesus. Vai tirando todo espírito de confusão, vai tirando toda tribulação, vai tirando todo laço, todo dardo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cavaleiros brancos, vem e traga paz. Ai, meu Deus, eu tô toda arrupiada. Eu não sei se vocês conseguem ver. Glória a Deus. Que forte. Aleluia! Se você não tá sentindo a presença do Senhor aí, meu irmão, alguma coisa tá errada, porque eu tô sentindo. Olha, eu tô me arrupiando inteira, não sei se você consegue ver, eu tô toda arrupiada. Aleluia! E o estudo tá só começando. E aqui, um bônus para vocês. Eu trouxe 3 tipos de espíritos e como eles agem na nossa vida, na nossa casa, para vocês saberem identificar, para vocês saberem se posicionar. E quando vocês estiverem orando, se for algum deles que estiver agindo na sua casa, você vai falar. Igual, por exemplo, eu trouxe espírito de engano, espírito de opressão e espírito de Jezabel. Você vai falar: espírito de opressão, sai agora em nome de Jesus. Anjos do Senhor, amarre, tranque eles em cadeias e prisões e jogue no abismo. Entendeu? Então vamos lá. Espírito de engano é uma mistura de verdade com mentira. Eles fazem isso para poder enganar vocês. Ele atua nas falsas doutrinas, abre exceções para pecado, você vai arrumar sempre uma desculpinha para você poder pecar. Você sabe que é pecado, mas você vai arrumar uma desculpa. Distorção da palavra de Deus. Lá em 1 Reis 22:22 diz: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Então isso acontece até com pessoas cristãs, tá? Nós não estamos ilesos disso, por isso que nós temos que orar e vigiar. Espírito de opressão é um peso emocional, é um desânimo, vontade de dormir, tristeza, angústia. Você não sente vontade de fazer nada, não sente vontade de ler a palavra, não sente vontade de escutar um louvor, você só quer coisas do mundo, fica deitado, nem em casa você sente vontade de arrumar. Ele atua em ambientes carregados ou após alguma desilusão. Porque quando nós estamos desiludidos, quando nós passamos por algum tipo de frustração, infelizmente vem vários pensamentos ruins na nossa cabeça e acaba que a gente dá brecha aí para o espírito de opressão. Lá em 1 Samuel 16:14 diz assim: o Espírito do Senhor retirou de Saul um espírito maligno que o atormentava. Infelizmente, a opressão espiritual atormenta muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus, porque a seta é aqui, ó. E o cansaço no corpo que você não aguenta. Você pensa, tem dia que tem pessoas que tomam até remédio porque sente dores no corpo. Espírito de Jezabel.
Espírito de sedução, manipulação e controle. Atua através de líderes, domínio emocional, destruição de autoridade espiritual e confusão em relacionamentos. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O espírito de Jezabel, ele atua principalmente em pessoas que estão tentando se posicionar perante ao Senhor. Se você é do mundo que eu falo assim, gente, você ainda não tá na casa do Senhor, buscando, orando, é só uma expressão, tá? E você tá querendo se posicionar, buscar mais, querendo largar os vícios, assim como eu fui, tá? Eu era do mundo, escutava músicas depravadas, bebia cerveja e, como se diz, não ia na igreja, não buscava o Senhor. E quando eu resolvi me posicionar, é aonde Jezabel ataca. É aonde a opressão espiritual ataca. Lá em Apocalipse 2:20 diz: Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela engana os meus servos, seduzindo a eles e levando à prostituição. Então, que essa palavra de hoje, meus queridos, ela venha tirar as escamas dos seus olhos, que ela venha acender a chama do Espírito Santo dentro de vocês. Vocês não estão só, vocês apenas precisam aprender a lutar. Não adianta eu ou qualquer outra pessoa ir aí orar por você, porque dentro da sua casa quem tem autoridade é você. O Senhor nos deu essa autoridade. Você precisa crer, confiar que o nosso Senhor Jesus é o nosso único e Salvador. Ele fala na palavra de Deus que Ele está nos dando autoridade. Então, por que pessoas têm deixado o inimigo pintar e bordar dentro de casa? É casamento atribulado, é menino atribulado, é confusão no local de trabalho, é confusão familiar com parentela. E aí o inimigo, ele tá aqui, ó, batendo palmo e sorrindo, porque era isso que ele queria. Mas Deus hoje, aonde esse vídeo está chegando, Deus está levantando homens e mulheres para se posicionar. Não há nada errado nós pedirmos oração. Eu também, quando eu vou ao culto, sempre que dá, certo? Eu peço oração, porque eu preciso me revestir, me fortalecer, porque eu estou aqui na frente, levando a palavra, e o inimigo fica furioso. Então, nós precisamos sim nos fortalecer e ter alguém intercedendo por nós. Mas, na minha casa, no meu marido, na minha filha, quem ora sou eu. Eu sou a intercessora deles. Eu sou a intercessora da minha casa. Não que, se meu marido se posicionar em oração, eu não irei me relaxar. Jamais, tá? Ele é o sacerdote da casa. Se ele falar, hoje eu vou fazer oração, sem problemas. Mas se ele estiver passando por algum problema, ou a minha filha, eu me levanto na hora igual uma leoa. Olha, essa madrugada eu levantei tão cansada, com tanto sono, eu até falei, Senhor, me perdoa, porque parece que eu não me dediquei a 100% à oração, porque eu estava muito cansada. Mas, mesmo assim, eu estava aqui orando de madrugada. E meu esposo às vezes fala assim, vai dormir. Eu falo, meu bem, eu não posso parar. O inimigo não cansa. O inimigo, ele não sente sono. O inimigo não fala, hoje eu vou me dar essa vantagem de descansar. Então, o que eu faço? Eu sigo o que está na palavra. O Senhor fez, né, todo mundo lá, e no 7º dia descansou. E assim eu faço. No 7º dia eu descanso. Mas durante esses dias é batalha, é guerra, é oração. Eu não posso deixar o Satanás entrar na minha casa, porque a casa que ele entra, ele faz o estrago, é separação, é espírito de tribulação, é a criança que fica doente. Em nome do Senhor Jesus, que você absorva essa palavra e que você comece a se posicionar dentro da sua casa hoje mesmo, não deixe para amanhã, porque amanhã o inimigo pode fazer grandes coisas, mas hoje você vai cortar as asas dele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é por ele, é para ele.